2, tá? E como que nós vamos fazer a interligação elétrica do transmissor? Bom, primeiro nós temos que entender que o transmissor ele pode funcionar de três formas distintas. A primeira das formas é ele de fato funcionar como transmissor. Como assim? Ele vai fazer a leitura da pressão do sistema e a partir da leitura da pressão ele vai enviar um sinal de 4 a 20 mA. Então ele vai fazer a leitura e proporcionalmente enviar um sinal de 4 a 20 mA. E como que eu faço isso? Bom, inicialmente eu preciso de uma fonte de alimentação. Então eu vou ter uma fonte de alimentação com positivo e negativo, e aí eu pego a fonte de alimentação com positivo e vou ligar lá no meu transmissor, no positivo do transmissor. E o negativo eu vou pegar e vou ligar lá no negativo da fonte. Aqui nós podemos observar que existe um resistor de 250 ohms. Esse resistor é importante para que o meu circuito seja fechado e para que ele funcione bem. Então você deve colocar esse transmissor para o bom funcionamento do circuito. Em alguns casos você não vai precisar. Vou mostrar para vocês uma reta de carga e você vai ver que nem sempre você precisa do resistor de 250 ohms para o funcionamento. Mas para a comunicação HART ele é fundamental. Então sempre que nós formos utilizar um configurador HART ou você for utilizar um sistema de leitura de tensão, você precisa utilizar esse resistor de 250 ohms. Vou explicar mais uma aplicação desse resistor de 250 ohms que é muito interessante. Por exemplo, esse sinal aqui, ele vai variar de 4 a 20 mA, ok? Quando esse sinal de 4 a 20 mA passa por esse resistor de 250 ohms, esse resistor vai gerar uma queda de tensão, ou seja, corrente e resistência gera uma queda de tensão. E é justamente essa corrente de 4 a 20 mA que vai gerar uma queda de tensão nesse resistor de 1 a 5 volts. E existem diversos controladores no mercado que conseguem fazer leituras de 1 a 5 volts. Isso quer dizer que o resistor está ali para gerar uma queda de tensão proposital, a fim de fazer com que alguns dos meus circuitos, leitores, registradores, controladores, consigam fazer a leitura da corrente que o transmissor está enviando, só que em forma de tensão, certo? Então eles conseguem ler a pressão do transmissor, ou seja, a pressão que o transmissor está lendo, através de variação de tensão elétrica, tá ok? Bom, então dessa maneira aqui, o que nós temos? Nós temos uma fonte de alimentação, nós temos 250 ohms, um resistor de 250 ohms, e nós temos um configurador HART, ou seja, ele vai fazer a leitura HART do meu processo. Bom, e se eu não quiser fazer a leitura de comunicação HART, se eu quiser fazer a leitura de corrente do circuito, então nós substituímos o HART, o configurador HART, por um controlador. Esse transmissor ele vai controlar a corrente que circula, certo? Então ele vai ficar controlando o tempo inteiro a corrente circulando. Bom, o meu controlador neste caso vai fazer a função de um amperímetro. Então a corrente vai circular pelas entradas do meu controlador. Quais seriam essas entradas? Geralmente são entradas analógicas e de 4 a 20 mA, tá? Então nós temos que ter um determinado cuidado, porque a entrada de 4 a 20 mA tem um limite, que é 4 a 20 mA. Então você não pode colocar 1 ampere nessa entrada, senão você queima. Logo, o nosso transmissor está ligado de forma correta, justamente para evitar qualquer tipo de erro desse, tá ok? Então, nesse caso, o meu controlador ele faz a função de um amperímetro. E aí, de acordo com a pressão, aumenta a corrente ou diminui a corrente e o meu controlador vai sentir essa corrente circulando aqui. Neste caso aqui, né, nós vamos fazer somente a leitura de corrente. Ah, mas eu tenho um controlador e o meu controlador faz a leitura de tensão. Então você vai fazer a mesma coisa que nós vimos no slide anterior, ou seja,
Nós vamos colocar o nosso controlador ligado em paralelo com a rede e não em série, como está ligado o nosso controlador, tá ok? Como está ligado este controlador aqui. Então, isto é a função do transmissor como transmissor. Ele vai transmitir apenas a pressão que ele está lendo. Só que esse transmissor, pessoal, é um transmissor inteligente. Então, nós conseguimos dar outras funções para esse transmissor. Como assim outras funções? Neste caso, por exemplo, esse transmissor está funcionando como controlador. Mas espera, como que ele consegue funcionar como controlador? Ele consegue funcionar como um controlador PID, tá? Proporcional integral derivativo. O que é isso? Ele vai pegar o valor de pressão que ele mesmo está lendo e a partir do valor de pressão que ele está lendo, nós vamos programar este transmissor para enviar um sinal proporcional a uma válvula, ao inversor de frequência, a alguma coisa do tipo, né, para poder fazer a correção do valor de pressão. Ou seja, só dando uma explicação rápida aqui de técnicas de controle, quando você tem uma malha fechada, você tem um controlador, você tem um elemento final de controle, você tem um processo e você tem um transmissor. Nesse caso, o transmissor está fazendo a função de transmissor e controlador ao mesmo tempo. Só que ele não transmite para nenhum elemento fora dele mesmo. Ou seja, ele faz a leitura e ele faz o controle do processo. Certo? Então, ele faz duas funções. Ele lê o processo, ele lê a variável de processo e, ao mesmo tempo, ele manda um sinal de correção para a válvula para poder deixar com que a variável de processo esteja dentro do valor que nós programamos, que nós desejamos. Então, neste caso, foi colocado um controlador aqui, mas de forma desnecessária. Não é necessário o controlador aqui. O que vai ter? Nós teremos uma fonte, certo? Essa fonte aqui, ó, ela não vai fazer absolutamente nada, ou seja, ela não vai deixar com que a corrente passe, a não ser que o meu próprio transmissor deixe com que isso aconteça, certo? Então, vamos imaginar, o meu transmissor está enviando 4 mA. Por quê? Porque de acordo com a pressão que ele está lendo, ele determinou que seria esse o valor de corrente que ele deveria circular no circuito. Então ele está deixando 4 mA. Aqui nós temos um sistema de conversão, corrente-pressão. Geralmente esse sistema de posicionador de válvula. Então ele vai converter a corrente que ele está recebendo em pressão. Como que ele vai converter a corrente? Bom, é a corrente que vem do transmissor, lembrando. Então a corrente que circula aqui toda depende pura e exclusivamente do meu transmissor. Então 4 mA ele vai converter para uma pressão baixa. Logo, por exemplo, dependendo do tipo de válvula, ele vai manter essa válvula fechada. Se por acaso a pressão aqui aumenta, vamos dizer que essa aqui seja uma válvula de escape, certo? Quando a pressão está muito alta. Se a pressão começa a aumentar, o meu controlador pode aumentar o valor de corrente. Consequentemente, ele vai abrir essa válvula. Totalmente? Não. Proporcionalmente ao valor de corrente que ele está recebendo. Então, se ele está, por exemplo, a 12 mA, quer dizer que essa válvula vai abrir em 50% do valor necessário. Isso quer dizer que ele vai deixar com que a pressão saia com 50% de abertura de válvula. Ou então pode ser o contrário. Por exemplo, estou lendo o nível de um reservatório e aí eu tenho um transmissor de pressão diferencial que vai fazer a leitura desse nível. Então, inicialmente o meu nível está em 0. Logo, a pressão que o meu transmissor vai ler é 0. É um exemplo, né? Então, se ele leu 0, pelas funções do controlador, ele vai enviar um sinal de 20 mA, certo? Isso quer dizer que ele vai abrir a válvula de entrada do fluido ao seu máximo. Então ele abre a válvula ao máximo, a válvula joga ali um fluido ali dentro e o tanque começa a encher. À medida com que o tanque enche, a pressão vai aumentando e este controlador, ele sabe que ele tem que diminuir a válvula.
vai diminuir a válvula assim que o tanque começar a encher? Não, ele pode diminuir a vazão à medida com que estiver quase chegando ao 100%, exatamente como um controlador faria, certo? Então, nesse tipo de ligação, nós fazemos para um transmissor funcionar como controlador. Então, ele vai funcionar como um controlador PID, proporcional integral derivativo, tá ok? E por fim, ele pode ser utilizado no modo multidrop. O modo multidrop é utilizado quando o meu transmissor vai funcionar apenas em rede, ou seja, o sinal de 4 a 20 mA, nesse caso, não é necessário, esse caso ele é dispensável, tá? Nesse caso, o meu transmissor só vai mandar um sinal HART para o sistema. Lógico que ele vai consumir uma corrente, né, para ele funcionar, mas o que importa ali não é sinal de 4 a 20 mA, é simplesmente um sinal de frequência, né, que é o sinal de frequência HART. Nesse caso, nós conseguimos colocar até 15 transmissores no mesmo sistema, isso falando que ele vai através do protocolo HART. Se for outros protocolos, né, se for, por exemplo, nós temos aí uma rede muito utilizada, que é o Profibus PA, que é muito utilizada para redes de instrumentação, e aí você consegue aumentar muito o número de transmissores no sistema, de controladores, ou seja, o número de equipamentos em geral. Então, se esse sistema é um sistema de comunicação HART, ele tem um protocolo, logo, não são todos os transmissores que comunicam ao mesmo tempo. Você fala assim, então quer dizer que demora para que cada transmissor envie seus dados. Não, esses dados são enviados em questões de microsegundos, milissegundos, e assim, existe uma organização do protocolo que permite com que cada um comunique individualmente a cada vez. Só que a comunicação deles é nós e para um processo, isso acontece de forma praticamente instantânea. Então não existe isso, que eu tenho que esperar 15 minutos para um transmissor comunicar para que um outro mande os dados. Não, tudo isso acontece em tempo real e o protocolo ele cuida muito bem disso e faz com que tudo aconteça muito rápido, tá ok? Então isso é mais uma das ligações que nós podemos fazer com um transmissor desse porte.